essa semana eu estava na faculdade e eu tive uma aula muito maravilhosa de português e o professor deu pra gente um texto pra gente poder ler e o texto se chamava Aquilo. Ele é de Veríssimo e esse texto é muito interessante, o nome dele já é bem assim, sugestivo, né? Aquilo. E aí a gente vai lendo o texto e vendo o que o autor está tentando brincar com a gente. É um autor que ele é bem conhecido por essas entrelinhas, por esse jogo de palavras, né? A interpretação. E aí no final a gente descobre que um personagem está falando de uma coisa e o outro está falando de outra e fica aquele disse não disse. Mas é muito interessante, depois vocês podem ler. E o texto é muito legal, ele fala justamente sobre um pouco do nosso medo de usar os termos corretos para as coisas, né? Por exemplo, para a morte, às vezes, a gente tem muita dificuldade de falar da morte. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar também de doenças, nome de determinadas doenças. Isso é super normal, né, no brasileiro. O brasileiro faz muito isso, mascarar determinadas palavras para doer menos, para amenizar, né, a situação. E aí no texto, né, durante a nossa discussão ali na sala de aula, levantou justamente isso, sabe? Determinados tabus mesmo sociais, assim, para diminuir, né, a situação, para não se tornar constrangedora, para não complicar a conversa. E eu venho pensando muito como que é difícil para o ser humano ter conversas difíceis. Como que a gente tem dificuldade de sentar e ser muito claro com o que a gente está pensando ou compreendendo da situação. A gente tem muita dificuldade. E aí eu já quero ler para vocês um texto, uma frase que eu achei essa semana e fala exatamente assim: mas Senhor, com quem a beleza poderia ter melhor convívio do que com a honestidade? Essa frase foi publicada numa página de literatura que eu sigo, depois eu posso até deixar aqui para vocês, mas assim, é exatamente isso. A honestidade, ela combina com a beleza, porque a beleza, ela é clara. Beleza das coisas, tá, gente? Eu digo a beleza não é nossa aparência só, mas a beleza da situação. Vocês sabem o que eu tô tentando dizer, a beleza da vida. A gente sabe quando algo é bonito, quando a situação é bonita, quando ela é clara, sabe? Ela é honesta também. Quando a gente vê algo bonito, a gente não tem dúvida que aquilo é bonito, sabe? A gente sabe que é bonito, né? Porque a beleza, ela tem essa honestidade, ela carrega isso, sabe? De verdade. E eu acho que quando a gente fica muito com essas dificuldades de ter conversas difíceis, de sentar e ter clareza nos nossos diálogos, a gente esconde coisas, sabe? A gente esconde muita coisa dentro ali das entrelinhas, naquilo que não é dito. E muitas vezes no que não é dito é que mora a nossa honestidade. Só que o que não é dito não, né, não tá lá. Então, pra quê? Não vale a pena. E eu tenho pensado muito sobre isso, como que a gente tem muita facilidade em mascarar as coisas, assim, sabe? Em não colocar na mesa todas as nossas questões. E eu gosto muito, assim, de todo lugar que eu vou, eu gosto muito de sentar e conversar sobre tudo, sabe? Assim, com os meus amigos, com a minha família. Eu queria poder dialogar sobre tudo com todo mundo. Eu sei que não é assim, tem determinados grupos, né, que a gente vai falar sobre um assunto, outro com outro, e tá tudo tranquilo, né? Isso é importante a gente identificar na nossa vida. Mas é muito interessante a gente visualizar, assim, quando a gente consegue ter aquela conversa, sabe, assim, que ela te enche, assim, que você... Uau, eu fui muito aberto aqui agora, sabe? Eu já tive, assim, às vezes, diálogo com os meus amigos ou com minha família, que a gente... Sabe quando a gente escancara as portas, assim... E de verdade a gente fala o que a gente sente, a gente tem uma clareza como a gente tá se posicionando naquela situação, ou como a gente gostaria que fosse, ou os medos que a gente tem, as nossas dores emocionais, a gente coloca na mesa, sabe? É muito, 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 muito calmo, sabe? Deixa tudo muito calmo. Eu tô tentando buscar uma palavra que não é calma, mas é como se fosse um alívio, assim, sabe? Porque a gente se sente mais honesto de falar a verdade sobre determinadas situações. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma amiga muito querida, a gente tava sentada ali no refeitório
A gente estava batendo um papo sobre a questão de amigo, sobre poder confiar nas pessoas, sobre inveja. A gente estava falando sobre várias coisas. Só que a gente finge que não tem essas coisas, sabe? A gente finge que a gente não sente inveja, a gente finge que a gente não se compara, a gente finge muito. E a gente não precisa fazer isso. A gente precisa saber lidar com essas coisas. É isso que a gente precisa. E aí, eu tava falando pra essa amiga, é normal a gente sentir inveja. É muito normal. É um sentimento humano. Faz parte. Não é normal a gente achar que isso move a gente, né? Não é normal a gente se mover por essa emoção, por esse sentimento. Não é normal. E aí é isso que a gente precisa entender. Tá tudo bem você sentir isso, tá tudo tranquilo. Mas o que você faz com isso? Para onde você manda isso? Né? O que isso te dirige? Isso te conduz? Aí é um problema. Então a gente precisa entender que essas coisas são normais, porque só aí a gente se transforma, sabe? Senão não tem mudança, não existe mudança se a gente não visualiza as nossas idiosincrasias, né? As nossas coisinhas. A gente precisa trabalhar essas coisinhas e não andar pela terra como se nada estivesse acontecendo. E assim, eu gosto muito de sentar e poder ser claro com as pessoas, e sentar e poder conversar sobre qualquer coisa e falar sobre qualquer coisa. E eu não tô dizendo que você vai sentar, tá, gente? Acabou de conhecer as pessoas ali, sentou e falou qualquer doideira. Não é isso, mas a gente sabe, o amigo, as pessoas íntimas que a gente pode contar e sentar e ser claro, sabe? Com as nossas coisinhas. E não fingir que a gente não tem nada. É muito difícil e árduo quando a gente carrega muita coisa, né? E assim, vai lidando com muita coisa, nossa, pessoal, sem entender o que está acontecendo. E é muito bom quando a gente coloca para fora e consegue explanar aquilo de alguma maneira, sabe? É muito, muito... volto a dizer, um alívio, né? Eu ainda tô procurando uma palavra que seja melhor, mas é um alívio. E aí, eu tava justamente pensando, né, sobre essas conversas difíceis. Por exemplo, aqui no podcast a gente tem um episódio que chama Paz no Fim. E nesse episódio eu tava falando sobre a finalidade das coisas, que a gente precisa entender determinados pontos finais, né, num relacionamento, às vezes num trabalho, numa faculdade, numa amizade, isso tudo acontece na vida, o ponto final da vida, que é o quê? A morte, sabe? Porque a gente vive de qualquer jeito, e aí no episódio eu até falei sobre isso. A gente vive de qualquer jeito, gente, porque a gente sempre acha que tem o dia seguinte. A gente sempre acha, tá tudo bem. Eu não quero dizer aqui que é pra gente viver preocupado, porque amanhã a gente pode não estar aqui. Mas a gente pode pensar no lado assim, poxa, deixa eu viver bem, porque amanhã eu posso não estar aqui. Então deixa eu decidir o melhor dia que eu posso ter. É isso. Então é o contrário, não é pra gente ficar com medo, e sim valorizar, né? E aí, assim, a gente vive muito mal às vezes, porque a gente sempre acha que vai estar aqui. A gente sempre acha que vai poder falar o eu te amo. A gente sempre acha que vai poder ligar para aquele amigo e falar alguma coisa muito bonita para ele, e tomar o café com o seu avô. A gente sempre acha. Por exemplo, tem 2 anos, 3 anos que eu não vejo meus avós, e tem meses que eu tô dizendo, eu vou lá. Porque eu tô sempre postergando essa ida, sempre aparece um compromisso e eu cancelo essa ida, sabe? Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu sempre acho que vou ter a possibilidade de ir lá e visitá-los, mas isso não é verdade. E ser honesto com essa realidade da vida faz com que a gente se apresse, sabe? Para criar momentos com quem a gente valoriza. E assim, é uma conversa difícil? É uma conversa difícil, mas é uma conversa real, que faz parte da vida. Faz parte da nossa história, da nossa vida. E aí, esses dias eu tava conversando com uma pessoa, e eu perguntei pra essa pessoa assim, falei, qual que é o seu lado obscuro? E eu perguntei, assim, naturalmente, né? Eu não tive a resposta, claro que não. Era uma conversa com um amigo e não existe a resposta, né? Ninguém responde isso na cara, gente, é muito difícil, mas faz a gente pensar, assim, como que às vezes a gente tem muito receio de falar as nossas verdades, as verdades que precisam ser colocadas, às vezes, na mesa, sabe? E a gente tá o tempo todo desviando, né, disso, porque é difícil pra gente lidar com a gente mesmo.
Ainda mais falar em voz alta o que a gente esconde às vezes, né? Mas é necessário, é muito necessário. Às vezes a gente ter conversas difíceis e assumir determinadas situações e para se resolver, sabe? Eu sinto que às vezes a gente caminha muito mal resolvido com as coisas e fica tão difícil, fica tão pesado, né? E aí, voltando assim, até nesse episódio, Paz no Fim, justamente eu falo sobre essa questão, a dificuldade de lidar com a morte, né? Que a gente tem essa dificuldade de lidar com a morte, a gente tem a dificuldade de lidar com as finalidades, de sentar e dialogar sobre as coisas, é uma dificuldade do ser humano, né? E eu até gosto muito de uma médica, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu acompanhei o trabalho dela durante um tempo. É uma médica que faz cuidados paliativos, né? Quando a pessoa já está ali numa doença em fase terminal. Então, ela acompanha esse processo para poder cuidar dessa pessoa, da família, como se fosse um preparo para aquela finalidade, para a morte, né? E aí é uma médica muito especial, assim. Infelizmente, eu não lembro o nome dela agora, mas eu gostava muito de ver o trabalho dela, assim, como que ela tinha esse cuidado e de visualizar a finalidade da vida com aquelas pessoas. E ela fala que já ouviu tantas coisas, assim, que as pessoas fariam mais, que elas diriam mais para aquelas pessoas que elas gostam ou para quem é importante, se elas tivessem, né, o que teria feito diferente na vida. Então, eu acho que as conversas difíceis, elas precisam acontecer para a gente ganhar tempo, sabe? Para se resolver. Quanto mais conversas difíceis a gente tem, mais rápido a gente se resolve. As conversas difíceis, elas precisam acontecer para a gente poder olhar para a gente mesmo e falar, meu Deus, gente, eu acho que eu tô fazendo isso errado, acho que eu preciso melhorar aqui. Poxa vida, se esse ponto não tá bom, então deixa eu visualizar aqui o que eu posso fazer melhor, sabe? E aí, por exemplo, esses dias eu tava na casa dos meus pais e a gente sentou na mesa e eu e minha mãe cheia de prova para corrigir, minha mãe é professora, ela tava cheia de prova para corrigir mas eu queria muito conversar, eu precisava conversar muito. E aí eu sentei e a minha mãe falou várias coisas e foi uma conversa difícil. Não, ela não estava chamando minha atenção nem nada, mas ela estava me dizendo coisas sobre a minha personalidade que poderia ser um ponto importante para os meus aprendizados. E aí assim, uau, gente, eu nunca tinha percebido isso. Eu tô dentro de mim, não percebi, nunca notei, sabe, esse aspecto da minha personalidade que eu posso melhorar. É uma conversa difícil alguém apontar algo seu, sabe? Eu até citei que eu acho que eu contei essa história uma vez. Eu trabalhava com uma moça no hostel. Foi até o último trabalho da viagem que eu tive, né, na Argentina. E aí eu trabalhava com essa moça e ela falou comigo uma vez que ela falou assim comigo. Eu, na verdade, eu tinha uma característica. Eu faço isso até hoje, mas hoje eu sei. Então eu melhorei, assim, eu volto lá e melhoro. Enfim, vou contar o que é, depois eu explico. Ela chegou pra mim e falou, ela me pediu pra procurar uma coisa, um produto de limpeza, e eu procurei, e eu falei, abri o armário e falei, não tá aqui. E eu nem olhei direito. E aí ela falou comigo, Ana, você não olhou direito. Eu falei, eu acho que eu olhei. E aí ela voltou lá e olhou e o produto tava lá. Gente, que raiva. E aí ela falou, você não procura direito. Você faz igual meu esposo. Você olha e não procura direito. Depois fala que não tá. E eu falei, que raiva. Gente, eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei com muita raiva porque como que ela tinha percebido aquilo e eu não, né? Sendo que eu moro dentro de mim. Eu não tinha percebido. E aí eu fiquei com muita raiva, depois eu digeri aquela situação, acho que eu já contei isso aqui no podcast, mas eu digeri aquela situação e depois tudo bem, né? Realmente eu faço isso, poxa vida, que coisa, vamos melhorar, ao invés de ficar, né, assim, massageando essa dor. E aí isso pode acontecer com tudo, assim, sabe? A gente pode fazer isso com tudo. Qual que é o problema da gente ouvir um ponto sobre nós que é verdade? Qual é o problema? Não tem problema alguém falar alguma coisa com a gente que é verdade. Só que a gente dói muito, isso é doloroso. A gente não precisa fingir que não é, entendeu? A gente não precisa fingir as nossas dificuldades. A gente pode assumi-las, sabe? É bom que a gente assuma essas dificuldades. Então, assim... Hoje, igual eu falo, assim, eu sou muito fã da autocrítica em alguns pontos, gente, desde que ela não te paralise, né, desde que ela
te ajude a modificar, assim, não precisa ficar se martirizando também por características da sua personalidade, claro que não, mas é bom a gente sentar e pensar, poxa vida, acho que eu tenho que melhorar aqui, gente, sabe? Eu sou muito a favor da melhora o tempo inteiro. É cansativo às vezes, acho que tem hora que a gente tem que parar e, ai, tudo bem, já vamos respirar um pouco e aí a gente volta pra caminhada de melhorar, sabe, todo dia. Mas a gente precisa trabalhar as nossas dificuldades, sabe? E eu acredito que as conversas difíceis, elas ajudam muito nisso. A gente sentar e falar, uau, meu Deus, eu tenho esse problema, eu preciso resolver isso. Então, assim, sentem com as pessoas que vocês gostam, sabe? Escutem as pessoas que amam vocês e que querem o melhor pra vocês também, porque a gente sabe quem quer o melhor pra gente. E assim, escutem isso, sabe? Sentem, prestem atenção, assim, sabe? Porque tem muita coisa sendo falada e a gente precisa aprender pra melhorar. Toda vez, minha mãe falava muito isso. Enquanto alguém tá falando o que é pra melhorar, isso é bom. Quando sua mãe ainda tá brigando com você, quando o seu esposo briga com você para você mudar em alguma coisa, quando sua esposa briga com você para você melhorar em alguma coisa. Isso é bom, isso é um bom sinal. O ruim é quando ninguém fala nada, significa que ninguém se importa, né? E se a gente parar para pensar, sempre tem alguém falando um detalhe nosso que a gente pode melhorar. Eu sempre falei assim que eu amo reunião de feedback. Meu Deus, eu sou fascinada por reuniões de trabalho, reunião de feedback. Eu gosto, sempre gostei. Mesmo que eu nunca tivesse trabalhado em uma empresa que tivesse reunião de feedback. Mas eu sou fascinada por saber o que eu posso melhorar. Porque se eu acho que eu tô sempre boa, gente, tem um problema, né? Então a gente tem algum detalhe pra gente melhorar. Claro, por isso que a gente tá aqui. E aí, a empresa que eu trabalho atualmente é uma empresa que gosta de reunião de feedback. E eu, ai meu Deus, eu me derreto, porque eu amo. Tipo, eu amo ouvir o que eu posso melhorar. O que eu sou boa é muito legal reforçar. Poxa, é ótimo. Eu sou um funcionário que gosta disso, desse reforço. Acho legal. Poxa, continua assim, muito bom. Mas eu gosto muito mais do que eu posso melhorar, sabe? Porque isso é o que faz a gente se mover. É isso que faz a gente se mover. Se eu tô sempre boa em alguma coisa, eu não mudo nada. Então, as conversas difíceis, elas fazem parte do processo. Elas precisam acontecer. As reuniões de trabalho difíceis, os erros comentados, eles precisam acontecer. Você escrever assim, poxa vida, hoje eu não fiz isso legal, mas amanhã eu vou corrigir esse ponto. É uma conversa difícil com você mesma. Às vezes uma oração que você faz, você ajoelha e ora e fala, meu Deus, olha, eu realmente tenho esse problema é um problemão, é um problemaço, tá atrapalhando a minha vida, mas eu vou resolver. É uma conversa difícil, é uma oração difícil de ser feita às vezes. Você ajoelhar, quantas vezes eu ajoelhei pra orar e, meu Deus, eu falei, não sei nem como que eu vou falar isso pra Deus, eu não sei como explicar isso pra Ele. Ele já sabendo de tudo, mas eu não sabia nem como explicar. Então, assim, a gente precisa, sabe, dessas coisas, gente. A gente precisa. É difícil, mas a gente precisa. E precisa entender que a gente precisa, sabe? Isso é o mais difícil. Mas eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como faz pra mim, tá fazendo ele aqui. Escutem as pessoas que amam vocês. Escutem, às vezes, também as que não amam tanto. Isso é importante. Às vezes delas vêm também algumas informações importantes para as nossas mudanças. É necessário. E se observem, sabe, na vida, assim. Não faz nenhum sentido não saber quem você é aqui, sabe? É isso. Espero que esse episódio faça muito sentido para você, assim como fez para mim. Tá fazendo ele aqui para vocês. E vamos para mais uma semana. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima.